Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre o que fazer em Sevilha. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos muitas dicas de viagens sobre a Espanha. Hoje vamos rumar para Andaluzia, mais concretamente para a sua capital, para te contar o que fazer em Sevilha. Sevilha materializa as imagens que para muitos representam melhor o que é a essência da Espanha. Pode até não ser certo, mas isso está na cabeça de muitos viajantes. E por isso muitíssimos brasileiros e portugueses também incluem Sevilha como um lugar imperdível em qualquer roteiro pela Espanha. Sevilha fica na Andaluzia, na metade sul da Espanha, bastante próxima do Oceano Atlântico e também de Portugal. É uma cidade com uma população de mais ou menos 700 mil habitantes e que conta com 3 construções declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Vamos falar sobre elas ao longo do vídeo. Também conta com surpreendentes monumentos, com bairros pitorescos e com vários outros lugares que vamos comentar ao longo desse vídeo. Então, vamos com o nosso passeio pelos lugares e experiências imperdíveis de Sevilha? Vamos lá! Nosso passeio começa por um dos lugares mais extraordinários da cidade, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. O Real Casa de Sevilha era originariamente uma fortaleza árabe, construída pelo primeiro califa de Sevilha, e mais tarde, com a reconquista de Sevilha pelos reis cristãos, virou um palácio cristão. O Alcázar é um lugar tão incrível que nós gravamos um vídeo dedicado especificamente a ele. Confira aqui. O segundo ponto de interesse na cidade é mais outro lugar espetacular, é a Plaça de Espanha, que fica dentro do Parque de Maria Luisa. A Praça da Espanha foi construída para ser o símbolo máximo da exposição ibero-americana que aconteceu em 1929. E também, como é um lugar tão incrível que vale tanto a pena conhecer, fizemos um vídeo exclusivamente dedicado à Plaça de Espanha. Então, você vai ver o link no alto, confira esse vídeo. A majestosa Catedral de Sevilha é a maior catedral gótica do mundo e a terceira maior em qualquer estilo, só atrás da Basílica de São Pedro no Vaticano e da Catedral de St. Paul em Londres. A catedral também foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E a Giralda é o campanário da catedral, que corresponde com o antigo minarete da mesquita que ocupava o mesmo lugar. Então, Catedral e Giralda são um único conjunto monumental. E a Giralda é um dos cartões postais de Sevilha. E pela importância desse conjunto, gravamos um vídeo especificamente falando sobre a Catedral de Sevilha e a Giralda. Confira aqui no link. O Archivo de Índias é o terceiro lugar de Sevilha declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O prédio do Archivo de Índias é um dos melhores exemplos da arquitetura renascentista na Espanha. Foi originariamente desenhado e construído para ser a sede do Consulado de Mercaderes de Sevilha. Até esse momento, os mercaderes reuniam-se numa região que ficava próxima da catedral, mas não tinha um prédio próprio. E quando o tempo estava ruim, eles acabavam se reunindo dentro da catedral, o que deixava os bispos bem chateados, porque existia uma incompatibilidade de funções entre o espaço religioso e o espaço para uso cívico. Em 1572, o arcebispo escreveu uma carta para o rei Felipe II, falando que isso não podia continuar acontecendo, e o rei resolveu que os mercaderes deviam ter seu próprio prédio. E então, Juan de Herrera, que também foi quem projetou El Escorial, fez esse projeto do Archivo de Índias.
Em 1790, quando esse prédio já deixou de funcionar como lugar de encontro dos mercaderes, o rei, naquela época Carlos III, resolveu instalar ali o Arquivo de Índias. O termo Índias na Espanha era usado para se referir às Américas, às colônias espanholas nas Américas. Então, o Arquivo de Índias ia conter toda a documentação relacionada com o intercâmbio comercial, com as conquistas espanholas no continente americano. E não só, também na Ásia, lembrando que a Espanha chegou até as Filipinas e outras conquistas ao longo do caminho. Até a data, o Arquivo de Índias contém um número gigantesco de documentos e é digamos que um lugar de culto para os estudiosos do período, porque a documentação concentrada nesse arquivo é de uma importância incomparável. Bom, e aqui fica a nossa dica. A visita ao Arquivo de Índias é gratuita e o edifício é maravilhoso. Assim, o solo é revestido com mármore de 2 cores, tem várias pinturas que são bastante prestigiosas. Você não vai deixar de amar o Arquivo de Índias, porque realmente é um lugar muito, muito lindo. E apesar do ingresso ser gratuito, apesar de ficar entre a Catedral e o Alcázar, no coração de Sevilha, poucos turistas entram no Arquivo de Índias. Tudo bem, na visita aberta ao público você não vai ver o arquivo, a parte de pesquisa, porque é reservada para visitas técnicas, mas ainda vai haver um monte de documentos nas prateleiras e vai ser uma hora do seu tempo muito bem empregada, ainda mais porque é um prédio muito importante na história da Espanha. Reúne toda a documentação relacionada com um evento histórico tão importante quanto foi a conquista espanhola, principalmente das Américas. A Real Fábrica de Tabacos foi construída no século XVIII e usada como fábrica de tabaco até a década de 1950. A construção da fábrica levou 42 anos e, na época do seu maior esplendor, chegou a ser a construção industrial maior do mundo. É realmente um prédio gigantesco, nem parece, mas na hora que você caminhar ao redor, vai ver como é grande. E para que foi construída a Real Fábrica de Tabacos? Bom, os espanhóis foram os primeiros que tiveram contato nas Américas com a planta do tabaco. E Sevilha tinha o monopólio de todo o comércio com as Índias, com as colônias espanholas. E quando as plantas de tabaco foram levadas para a Espanha no século XVI, a indústria do tabaco começou a florescer. E para fazer frente a essa demanda, foram construídas novas fábricas. E hoje, onde antigamente funcionava a Real Fábrica de Tabacos, se encontra um dos campos da Universidade de Sevilha, uma das mais antigas do mundo. E saiba que você pode passear por esse prédio livremente e vai encontrar todo aquele ambiente criado pelos estudantes e alguma vez pode ter alguma exposição interessante também. Vale a pena entrar no prédio para curtir um pouco da arquitetura e do ambiente criado pelos estudantes. A visita ao prédio, você não paga nada para entrar, é um campus universitário. Porém, se você tiver um interesse específico na história, existe uma visita guiada que vai te levar, que é paga e precisa ser reservada, que vai te levar pelas partes mais interessantes da Real Fábrica de Tabacos. Junto com a Giralda, a Torre del Oro é um dos cartões postais de Sevilha. Dominando as margens do rio Guadalquivir, a torre é um dos monumentos mais fotografados de Sevilha. A Torre del Oro foi construída no século XIII, durante os reinados de taifas, na época em que a Espanha estava ocupada pelos mouros. A base da torre tem 12 lados e na parte superior há um acréscimo de 6 lados, que foi mandado construir por Pedro I,
que é o mesmo rei que mandou construir o Palácio Mudéjar do Alcázar de Sevilha. O Museu Naval, que fica dentro da torre, não tem assim tanto interesse. Porém, vale a pena subir na torre pelas vistas. As setas de Sevilha são uma grande estrutura, principalmente de madeira, com forma de guarda-sóis. Contam com uma passarela na parte superior que permite contemplar vistas maravilhosas da cidade de Sevilha. E no subsolo das setas está o Antiquarium, que é um museu que reúne os restos arqueológicos que foram descobertos durante a escavação para a realização de um estacionamento. É uma história um pouco complicada e falamos sobre ela no vídeo que fizemos dedicado às setas, porque é um monumento tão extraordinário que achamos que valia muito a pena conhecer a história por trás. Então, você vai ver o link aparecendo no alto. Não perca! O bairro de Santa Cruz, que corresponde mais ou menos com o antigo bairro judeu de Sevilha, é um dos bairros mais pitorescos e turísticos da cidade. O bairro é formado por ruas estreitas e por ruas muito estreitas e sinuosas e várias pracinhas espalhadas entre umas ruas e outras ruas, como se fossem pequenos oásis dentro do bairro. As praças mais charmosas são a Praça de la Aliança e a Praça de Dona Elvira, com os bancos azulejados. E não precisa dizer que esse bairro é cheio de bares e restaurantes. E como a zona é muito turística, a gente não precisa dizer que a maioria deles é o que chamamos de pega turista, ou seja, oferecem um produto de não tão boa qualidade com preços inflacionados. Existem uns poucos lugares altamente indicados e vamos falar sobre isso um pouco mais tarde no vídeo. Se Santa Cruz é o bairro mais turístico de Sevilha, Triana é seu bairro mais icônico. Suas populares ruas às margens do rio Guadalquivir estão cheias de igrejas, capelas, cristos e virgens. Entre as igrejas mais destacadas está a Igreja de Santa Ana, conhecida popularmente como a Catedral de Triana, e a Capilla de los Marineros. O mercado de Triana é outra das atrações do bairro. Está repleta de bancas que oferecem produtos de bastante qualidade e se você entrar no mercado no horário mais movimentado vai ver muitos sevilhanos indo às compras. É um mercado bem legal, não tem aquela parte de mercado gourmet, é um mercado autêntico. Você vai encontrar alguns lugares para comer alguma coisinha no mercado de Triana, mas basicamente ele é um mercado tradicional de venda de produtos para consumo na sua casa. Bom, e tem aquela doceira, nossa doceira predileta de Sevilha. É uma perdição. Dentro do mercado. E finalmente, no Centro Cerâmica Triana, você vai conhecer a tradição que está vinculada a esse bairro, que é a fabricação, a produção de cerâmicas artesanais. O ingresso é pago, mas o valor é bastante baixo. E é uma visita muito interessante, se você gosta de cerâmicas, azulejos. É um museu bem moderno e uma visita que indicamos muito. O flamenco é, sem dúvida, uma das expressões mais importantes do folclore andaluz. As origens provavelmente estariam ligadas à chegada de ciganos na região por volta do século XV. E já no século XIX o flamenco tinha se popularizado e você podia encontrar em vários restaurantes. Aliás, o primeiro desses cafés onde você podia
flamenco foi aberto em Sevilha em 1885 e depois, devido à sua popularidade, o flamenco foi se expandindo, primeiro pela Andaluzia, chegando em Madrid, em Barcelona, em outras partes da Espanha. E os tablaos, que os tablaos são um formato contemporâneo, é o lugar onde você vai assistir flamenco, são os herdeiros daqueles cafés com flamenco do século XIX. E se você não tiver a sorte de contemplar uma apresentação de flamenco nas ruas, ou ainda melhor, se quiser se emocionar com um verdadeiro espetáculo de flamenco, não vai ter nenhum problema para encontrar um bom tablao em Sevilha. Aliás, com tempo bom, há muitos flamencos que saem na rua para arrecadar dinheiro e fazer uma performance que qualquer um que estiver passando já vimos em vários lugares de Sevilha. Levam até a sua própria plataforma de madeira para que o som do sapateado seja o mais original possível. Então existem vários tablaos ou muitos tablaos caça turista. A gente fez uma pesquisa e através da indicação de conhecidos e amigos chegamos em 3 tablaos que indicamos se você quiser assistir um show de flamenco. E eles são, em primeiro lugar, a Casa de la Memoria, que seria disparado o melhor lugar para assistir um show de flamenco. O tablao Álvarez Quintero e finalmente o Museu del Flamenco. Os 3 ficam no centro de Sevilha, então não vai ter que se deslocar muito longe. Vale a pena reservar antecipadamente, são lugares bem pequenos, então garanta seu lugar se você quiser assistir um show de flamenco. E deixamos para o final do vídeo uma experiência turística tipicamente sevilhana, um passeio de charrete, ou seja, de caleça. É o tipo de passeio que não é para todos. A gente não curte muito atrações turísticas que envolvem animais, então não vai com nossa cara. Mas indiscutível que é um dos produtos, uma das experiências turísticas de mais sucesso em Sevilha. Funciona da seguinte forma: a prefeitura de Sevilha já estabeleceu uns circuitos fechados com preço fechado. Então não é um táxi, ele faz um circuito. Então você pega a charrete e vai passear. A maioria, o legal seria que você fosse até a Praça de Espanha, porque é muito bonito passear por lá de charrete e depois voltar para o centro. Pode fazer durante o dia, pode fazer à noite ou ainda melhor na hora que estiver caindo à tarde, que tudo fica muito mais bonito. E falando em visitar Sevilha, você pode organizar sua visita da maneira que você quiser. Mas nós já fizemos isso por você no nosso Sevilha em 2 dias. Sevilha em 2 dias é um guia da nossa autoria, que contém 3 roteiros, um roteiro de um dia completo e 2 roteiros de meio dia, que vão levar você para todos os lugares de interesse turístico da cidade, todos os lugares mencionados no vídeo e bastantes mais. E são roteiros hiper detalhados, com indicações muito precisas de como ir de um lugar para outro, com mapas e com um bônus extra. Ao longo do roteiro fomos colocando comidinhas, bares, restaurantes, então vamos te levar aos melhores lugares de Sevilha para experimentar as famosas tapas. Inclusive já mencionamos o bairro de Santa Cruz. Bom, vamos te levar para os 3 lugares que realmente valem a pena dentro do bairro. O guia faz parte da nossa coleção de guias da Espanha. São 11 guias dedicados às principais cidades turísticas da Espanha. Na descrição do vídeo vamos colocar links para todos os guias. E aqui chegamos no final do vídeo, onde tentamos te contar todos os passeios que você não deve perder na sua próxima visita a Sevilha. Esperamos que você tenha gostado. E já sabe, se tiver alguma dúvida, a caixa de comentários está aberta para receber seus comentários e suas dúvidas. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. Se você quiser acompanhar nossas dicas e viagens pela Espanha, inscreva-se no canal.
acionando a campainha, você será avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, a gente se vê em Sevilha, quem sabe? Hasta pronto! Hasta la vista!